Carla, alguns números foram divulgados essa semana pelo Ministério da Saúde, números que preocupam, né? Mais de 60% da população brasileira tem excesso de peso, número também sobre diabetes. A gente teve um aumento aí dos casos de diagnóstico por diabetes em adultos, apresentou um aumento de 5,5% em 2006, passando de 5,5% em 2006 para 12,9% em 2024. E isso diz muito sobre os hábitos dos brasileiros e também mostra aí um caminho que é um pouco mais complicado aí na questão da saúde, do atendimento na rede pública de saúde, o que teremos aí para os próximos anos em relação a isso. Sobre esse assunto, está na ponta da linha com a gente a Bianca Petito, que ela que é coordenadora do Departamento de Saúde Pública da Sociedade Brasileira de Diabetes. Bianca, seja muito bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Carla Bom e dia. Luana, muito obrigado pelo convite e bom dia a todos os ouvintes. Bianca, esses números, eles já eram esperados diante do que a gente já observa de um aumento da população acima do peso aqui no Brasil? É um número que preocupa e o que podemos esperar aí para os próximos anos? Então, é um número que, infelizmente, a gente já esperava esse aumento, porque vem, como você bem colocou, desde 2006 até agora 2024, né, o último resultado dessa pesquisa Vigitel, que é uma pesquisa muito importante no nosso país, porque avalia e faz perguntas, né, para uma amostra representativa da população sobre a prevalência, ou seja, o número de casos de diabetes no nosso país. E esse aumento vem acontecendo desde 2006, progressivamente. Não teve nenhum momento que a gente conseguiu estabilizar esse crescimento, parar esse crescimento ou mesmo reduzir. Então, infelizmente, a gente já aguardava esse aumento, e com o aumento de alguns fatores de risco concomitantes, a gente já tinha essa perspectiva de que os casos de diabetes iam aumentar. E, infelizmente, com o aumento dos fatores de risco, que a gente pode falar em seguida, a gente acha que esse aumento vai continuar assim, se a gente não cuidar da saúde aí da população, né, melhorar as escolhas para os fatores de risco e cada um também fazendo a sua parte, né. Queria saber de Então, um desses infelizmente, era uma... fatores, se a gente pode colocar no Sim. topo dessa lista, né, e talvez de hábitos que devem ser repensados. Nós falamos, doutora, um pouquinho mais cedo aqui, sobre a importância do sono na saúde. Que Uhum, relação tem o sim. sono com a saúde do pâncreas e com o desenvolvimento de diabetes? Então, o sono foi muito interessante que agora o Vigitel incorporou essa pergunta, né, sobre a necessidade do sono, e o sono é um parâmetro também de saúde, e é uma necessidade fisiológica, né, de todos os organismos. E se a gente não tem um sono adequado, além da gente não ter o descanso, né, a gente sobrecarrega o organismo como se fosse um estresse, e a gente aumenta alguns hormônios que acabam aí favorecendo o aumento da pressão arterial, o aumento da glicemia também, né, como o hormônio cortisol, por exemplo. Então, o sono é um fator muito relevante para evitar, ou para mais um fator de saúde que deve ser cuidado para a gente manter uma saúde adequada, o peso está relacionado ao aumento de peso também, e aí tentar evitar, né, prevenir o diabetes e a pressão alta também. Então, esse foi um dado bem relevante, né? Eles avaliaram de duas formas o sono nesse Vigitel. Eles perguntaram sobre insônia, mas eles também perguntaram sobre número de horas dormidas, e colocando como um sono curto, menor do que 6 horas. E esse sono foi bastante prevalente na população, né? Chegando aí em 22% das pessoas, 20 a 22% das pessoas, que na verdade é 19% em homens e 21% das mulheres, que tem esse sono chamado curto. Mas é importante também falar que o sono em excesso também tem relação, também é um marcador. Então tem um númerozinho mágico e cada pessoa tem uma necessidade fisiológica, mas menor que 6 ou maior que 9 nos estudos, horas, né, de sono, está relacionado com aumento do diabetes, obesidade e hipertensão também.
Agora a gente tem se vocês me... Claro, pode Eu queria só continuar. fazer uma observação em relação ao diabetes, para a gente lembrar que é diabetes em adulto, e que mais de 90% desses casos de diabetes que estão computados nessa pesquisa são do chamado diabetes tipo 2. Então, a gente tem principalmente 2 tipos de diabetes, alguns outros que são menos prevalentes, mas o diabetes tipo 1, que é aquele que mais comumente aparece nas crianças, mas pode aparecer nos adultos também, onde o pâncreas não consegue, né, que é o nosso órgão que produz insulina, ele não consegue essa produção de insulina por uma alteração autoimune e a pessoa precisa de insulina desde o início. E o diabetes tipo 2, que é o diabetes mais relacionado a hábitos de vida e principalmente a obesidade, que é 95% dos casos de diabetes conhecidos, né? E é o que mais impacta aqui os números dessa pesquisa do Vigitel, então, que é o diabetes tipo 2. Bianca, o que me chamou a atenção nessa pesquisa é o contraponto, né? A gente sabe que a diabetes ela tem muita relação com o hábito da pessoa de exercício físico e principalmente de alimentação. E essa pesquisa da Vigitel, ela mostrou que atividade moderada no tempo livre, com pelo menos 150 minutos semanais, que é o que a OMS recomenda, né, cresceu de 2009 para 2024, cresceu bastante, passou de mais ou menos 30% para 42%. E o consumo de refrigerantes e sucos artificiais teve uma redução boa também, passou de 30% para 16,2%. Enquanto isso, os casos de diabetes estão crescendo. Queria que você analisasse aí esse contraponto da pesquisa, né, que chama a atenção. Sim. Então, a gente tem vários fatores, né, relacionados ao aparecimento, né, e aumento do diabetes. Então, é claro, a atividade física faz parte, então a inatividade física é um fator de risco. E a atividade física, como você falou, que é o recomendado pela OMS, 150 minutos por semana, para a prevenção de diabetes e também para a prevenção cardiovascular, de risco cardiovascular, ela vem aumentando com o passar do tempo, o que é um ponto positivo. Mas a gente ainda não tem o que a gente gostaria de ter de aumento, né, desse índice da atividade física. E é importante notar, se vocês tiverem oportunidade, né, no Vigitel ele mostra isso, que isso varia com a idade, isso varia também com o nível de educação, que é aí um proxy, né, uma forma de medir também a situação, o status socioeconômico, acesso à saúde, né, acesso a locais adequados para a atividade física. Então, a gente tem uma discrepância aí também da população que consegue e que não consegue atingir esse número. O refrigerante está caindo, mas se você olhar, também ultraprocessado, que é um outro marcador de uma dieta não saudável, que aumenta o risco de obesidade e diabetes, ele está aumentando. Quando a gente olha também, a atividade física está aumentando, mas você vai olhar lá, que também está no Vigitel, tempo prolongado de tela, que é mais do que 3 horas por semana. Então, está aumentando em todas as faixas etárias, homens e mulheres, em todos os níveis de instrução. Esse é um marcador muito importante também de tempo que a pessoa fica sem fazer atividade física, que ela não está ativa. Então, isso está aumentando também. Um outro marcador que nos chama a atenção, que também faz a gente refletir, é o seguinte: a alimentação. O feijão é um marcador muito importante do quanto a gente mantém hábitos alimentares de uma saúde, de alimentação in natura, que é cozinhado mais em casa, né, menos processado. O feijão é um marcador de alimento que também tem a proteína, o carboidrato, que são importantes para o nosso organismo, a fibra, e isso vem caindo na população brasileira. Né? É tão marcante, né? A gente fala, a comida do brasileiro, feijão com arroz, e a gente está diminuindo isso. E esse feijão com arroz é uma alimentação saudável, que marca uma alimentação saudável, rica em fibras e que tem todos os componentes necessários para a saúde. Então, a gente tem marcadores do Vigitel que estão melhorando como atividade física, mas a gente tem outros também
que nos preocupam em relação ao risco de diabetes. Pessoal muito preocupado com as proteínas e acaba esquecendo de todo o resto, né? Inclusive fibras e a alimentação equilibrada. Deixa eu agradecer demais aqui a participação nessa manhã da coordenadora do Departamento de Saúde Pública da Sociedade Brasileira de Diabetes, doutora Bianca Pitito. Muitíssimo obrigada, doutora. Até uma próxima. Bom fim de semana. Até mais. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia.